Olá pessoal, está começando mais uma videoaula do Prepara Enem. Gostaria de falar um pouquinho com vocês, antes de mais nada, dizer um pouco sobre a prova do Enem. Analisando a prova do Enem de pelo menos os últimos 5 anos, nós notamos que os temas que mais caem perpassam em meio ambiente. Meio ambiente é um assunto atual, tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Está presente na geografia, na física, na matemática, na química, na biologia. Em todas as áreas do conhecimento, meio ambiente está inserido. Portanto, um assunto super interessante. Todas as vezes que você escutar no jornal ou em uma revista falando algo do tipo efeito estufa, aquecimento global, poluição atmosférica, lixo, pare e leia com atenção. Provavelmente você encontrará esse tema específico na sua prova do Enem. É isso que falaremos hoje nessa videoaula, um pouquinho sobre meio ambiente e o que tem a ver o meio ambiente com a química mesmo. Muito bem, começando falando do século XVIII. No século XVIII, a população mundial era menor que 500 milhões de habitantes. Era pequena mesmo, uma base tecnológica humana primária. O homem tinha uma produção de quê? Artesanato, manufaturas. Quando eu digo artesanato e manufaturas, não é nada que agrida tanto assim o meio ambiente. O transporte, por exemplo, barcos a vela e tração animal. Obviamente, barcos a vela eram movidos a vento, tração animal, um próprio animal de verdade. Ou seja, eu não queimava um combustível fóssil. Eu não emitia dióxido de carbono para a atmosfera nessa época. Muito bem, nessa época também nós tínhamos altas taxas de natalidade, mas também altas taxas de mortalidade. Se nascia muito e também morria muito, a população não crescia. Isso é o que explica uma população inferior a 500 milhões de habitantes. Muito bem, nessa época dizemos que nós tínhamos o predomínio da primeira natureza, ou espaço natural. É isso mesmo, primeira natureza ou espaço natural é natureza gênica, ou seja, aquela ainda não destruída ou modificada pelo homem. Resumindo, existe uma floresta que o homem ainda não passou um trator por lá e não construiu um asfalto. Muito bem, essa é a primeira natureza ou espaço natural. Entrando no século XIX, XX e começando o XXI também, repare essa data, 1850. A população gira em torno de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. É isso mesmo. Toda a história do homem na Terra até 1850, a população é de 1 bilhão de habitantes. Reparem só que em 1950 é de 2,5 bilhões. É isso mesmo, em 100 anos, a população mais que dobra. Toda a história do homem na Terra até chegar em 1850 com 1 bilhão. E em 100 anos, a população mais que dobra. Reparem só que em 1990, mais que dobra de novo, vai para 5,2 bilhões. E em 2011, o homem atinge o recorde de 7 bilhões de pessoas no planeta. Por que um crescimento tão rápido em um espaço tão curto de tempo? Alguns motivos nos mostram isso. Por exemplo, a Revolução Industrial, a urbanização, o saneamento básico, vacinas, antibióticos, várias ferramentas que provocam ao homem uma melhor satisfação, uma melhor qualidade de vida. Vai lá, aumentando com isso a sua expectativa de vida. Antigamente, nascia muita gente e morria muita gente. Agora, com antibiótico, com vacina, com saneamento básico, nasce muita gente, mas não morre tanto. Dessa maneira, a população cresce. Esses são os motivos que explicam esse grande crescimento num espaço curto de tempo. Muito bem, maior população mundial, qual é o problema? Maiores impactos ambientais. Obviamente, se a população cresce, existem mais pessoas no planeta extraindo recursos naturais. Vejam só. Maior consumo de água potável, maior consumo de alimentos, expansão de áreas agrícolas. Obviamente, se eu tenho que expandir áreas agrícolas, isso concomitantemente ocorre com desmatamento, maior produção de lixo. E todos vocês sabem, esse lixo vai para onde? Reciclagem, talvez. Aterro sanitário, talvez. Lixões, na sua maioria. Maior gasto energético. Para você ter uma ideia, hoje, o mundo inteiro, quase 80% da população mundial ainda utiliza, para chegar nessa energia elétrica, a queima de um combustível fóssil. É isso mesmo, um grande emissor de dióxido de carbono. Então, quando você pensa, se 80% da população mundial ainda precisa queimar um combustível fóssil altamente poluidor e emissor de CO2 para chegar na energia elétrica, nós sabemos muito bem que o homem continua poluindo cada vez mais.
Maior poluição atmosférica, obviamente, por conta disso. 80% do planeta ainda queima um combustível fóssil. Por isso, obviamente, aumentaremos a poluição atmosférica. É importante ressaltar que já nesse século XX, entrando no XXI, nós teríamos o predomínio da segunda natureza. Vejam só, antes nós tínhamos falado do predomínio da primeira natureza, aquele espaço natural, uma natureza gênica ainda não modificada pelo homem. Agora nós falamos do predomínio da segunda natureza, um espaço chamado de espaço geográfico, a natureza já modificada pelo homem. É o predomínio da visão desenvolvimentista. Essa visão desenvolvimentista realmente me deixa um pouco perturbado. Quando eu escuto essa frase que alguns professores de geografia, enquanto eu era um aluno de segundo grau, me diziam, eu ficava realmente preocupado com isso. Reparem só. O homem deve buscar a todo custo o desenvolvimento econômico. A poluição ambiental é inevitável. É o preço que o homem deve pagar pelo seu desenvolvimento. Ou seja, a natureza não tem espaço. O que vale é isso aqui, ó, é o dinheiro. Vai lá, o desenvolvimento econômico está acima de tudo. E hoje em dia a gente sabe que não é bem mais assim. As políticas sustentáveis, ou seja, as políticas preocupadas com o meio ambiente, vigoram cada vez mais. Olha só, essa segunda frase. A Terra é muito grande e consegue absorver a poluição regenerando-se gradativamente. Esse era o pensamento que antigamente eles tinham. Eles não tinham a noção que aquela fumacinha que sai pelo escapamento era tão pouquinho, mas tão pouquinha. Eles pensavam assim, ela vai se dispersar por toda a Terra, que é muito grande, e vai acabar não causando problema algum. Hoje em dia, a gente sabe que não é mais assim. Existem vários problemas envolvidos por aquela pequeníssima quantidade de fumacinha que sai do seu carro mesmo. Vejamos agora algum desses problemas ambientais planetários causados pelo aumento da população mundial. Eu acho que você sempre deve estar escutando por aí falar sobre aquecimento global, efeito estufa. Realmente a temperatura da Terra está aumentando devido à poluição atmosférica intensa que o homem tem lançado. Fenômenos climáticos extremos. Às vezes você chega na sua casa à tarde, após o almoço, depara-se com uma repórter dizendo assim: nesta tarde de domingo, choveu mais que o esperado para todo o mês de setembro. Isso é realmente algo que nos perturba. É alguma coisa que a gente não esperava devido a todos os outros estudos anuais. E de repente, chove o esperado para o mês inteiro. Isso com certeza é uma anomalia que deve ser explicada por alguma alteração climática. Quando nós falamos de alterações climáticas, os professores de geografia às vezes eles ficam um pouco tensos com isso. Porque falava-se que é o tempo que muda, não o clima. O clima de uma região não muda, só muda o tempo. Mas realmente o clima está mudando. As alterações climáticas estão acontecendo, obviamente, por conta do aquecimento global. É uma consequência do aquecimento global. E também o buraco na camada de ozônio. É outro assunto que inclusive o Enem trouxe recentemente. Falamos sobre o gás freon, dicloro de fluorcarbono, que é um destruidor dessa camada de ozônio. Contaminação dos oceanos. Vemos sempre essa questão nas provas do Enem. Falamos sobre derramamento de petróleo e como retirar ou diminuir esse petróleo no mar. Muito bem, no próximo slide nós veremos 1972, um ano que marcou a história do meio ambiente aqui na Terra. Em 1972 ocorre a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, lá em Estocolmo, na Suécia. Reparem só, surge um pouco depois dessa primeira conferência o termo de desenvolvimento sustentável. É algo que com certeza você já ouviu falar, talvez não entenda muito bem, mas quando fala-se desenvolvimento sustentável, isso tem a ver com o quê? Pense assim, desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento, pode ser econômico, pode ser social, porém concomitante à não degradação do meio ambiente. O homem pode sim retirar recursos da natureza, obviamente esperando o tempo que ela consiga repor isso. Dessa maneira, nós não degradamos a natureza. Muito bem, políticas desse desenvolvimento sustentável, reciclagem dos materiais, fontes de energia limpa e reflorestamento. 1972 realmente é um ano que marca época para o estudo do meio ambiente.
eu gostaria de falar muito mais sobre isso e por isso escolhi alguns tópicos que caem bastante na prova do Enem. O que de meio ambiente a química pode falar para você nessa videoaula? Bom, um assunto que eu escolhi é a chuva ácida, que vocês verão a partir de agora. Chuva ácida é um problema ambiental recorrente em provas de vestibular, que com certeza você pode encontrá-la dia 26 de outubro na sua provinha do Enem. Reparem só uma coisa, antes de iniciar o estudo sobre chuva ácida, eu gostaria de falar um pouco sobre um combustível fóssil. O que seria um combustível fóssil? Combustível fóssil nada mais é que um tipo de combustível que demora milhões de anos para ser produzido. E é produzido de que maneira? Pela decomposição da matéria orgânica. O importante que você saiba é que o enxofre, isso mesmo, o enxofre, é a principal impureza desse combustível fóssil. E o grande problema é esse que você verá no slide agora. Atenção nisso. Um exemplo de combustível fóssil que podemos citar é o petróleo. Do petróleo, nós temos, por exemplo, a gasolina. A gasolina nós colocamos no carro. Obviamente, é gasolina no carro que reage com oxigênio. Essa gasolina, quando reage com oxigênio, produz CO2 e água. Isso mesmo, é uma reação de combustão que ocorre no seu carro. A gasolina reagindo com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Muito bem, só que a gasolina é um derivado do petróleo e o petróleo é um combustível fóssil. Se é um combustível fóssil, possui enxofre. O enxofre do petróleo passa para a gasolina e o problema é, reparem só no slide, quando a gasolina reage com oxigênio, o enxofre presente na gasolina também reage. E quando o enxofre reage com oxigênio, ele produz dióxido de enxofre, que é o SO2, que sai pelo escapamento do seu carro. E olha o problema envolvido. Esse dióxido de enxofre na atmosfera, ele é oxidado pelo oxigênio atmosférico, produzindo SO3, que é o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, em contato com o vapor da água atmosférico, produz um ácido muito famoso, que é o ácido sulfúrico, que precipita juntamente com a chuva, produzindo a chamada chuva ácida. Outro problema envolvido é esse. O nitrogênio presente na atmosfera, quando entra em contato com o oxigênio dentro da câmara de combustão do carro, também produz um óxido. Esse óxido, o NO, que ao sair pelo escapamento do carro, é oxidado pelo oxigênio atmosférico, produzindo o NO2, que na atmosfera, pela reação com o vapor d'água, produz uma mistura de ácidos, o ácido nítrico e o ácido nitroso, que também precipitam juntamente com a chuva, produzindo a chamada chuva ácida. Então vejam só, até agora a nossa chuva ácida está armada com ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso. Reparem só uma coisa, o ar atmosférico é formado por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,1% de argônio. Reparem só, 99,9% da nossa atmosfera é formada por apenas 3 gases. O CO2, todo aquele vilão que o pessoal fala do efeito estufa, corresponde apenas, veja no slide, 0,0393%. Muito bem, ou 393 ppm, que também já apareceu em uma prova. Sabendo disso, quero que você entenda uma coisinha. Existe uma afirmação que cai muito em prova, dizendo que toda chuva é ácida. Será que isso realmente é verdade? Reparem só uma coisa. Independente se você estiver em São Paulo ou no deserto do Saara, eu tenho CO2 presente na atmosfera. Esse CO2, reparem no slide, quando em contato com o vapor d'água atmosférico, produz o ácido carbônico, que é um ácido fraco que produz um H+. Se eu tenho um H+ nessa gotinha de água, eu posso dizer que eu tenho uma gotinha de água ácida. Essa gotinha está dispersa na atmosfera. Uma hora cairá na forma de chuva. Se é uma gotinha que contém H+, eu posso dizer que é uma gotinha ácida. Então, choverá ácido. Repara só uma coisa. Quando eu passo para o próximo slide, repare só isso. O pH de uma chuva normal é 5,6. Lembrando que pH é uma escala que vai de 0 a 14. Entre 0 e 7, o meio é
ácido de 7 a 14, o meio é básico, se for 7, o meio é neutro. Se uma chuva normal, ou seja, que não é considerado um problema ambiental de chuva ácida, se uma chuva normal tem pH 5,6, em termos químicos, ela é sim ácida, porque é inferior a 7. Só que ainda não é considerado um problema ambiental, chamado de realmente chuva ácida. É uma chuva que tem pH inferior a 7 por conta do ácido carbônico, que é o ácido que vai estar dissolvido nessa gotícula de água. Mas para realmente ser considerado uma chuva ácida, essa gotícula de água, além de ácido carbônico, deverá conter também ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso. Neste instante, o pH dessa gotícula de água será inferior a 5,6, sendo, portanto, realmente considerado como chuva ácida. Veremos agora uma aplicação envolvendo chuva ácida. Atenção e acompanhe comigo no slide. Considere as informações e afirmativas a seguir sobre o fenômeno conhecido como chuva ácida. A expressão chuva ácida é atribuída ao químico e climatologista Robert Angus Smith, que em 1872 descreveu um fenômeno que atingiu Manchester, Inglaterra, no começo da Revolução Industrial. Atualmente, a chuva ácida é um problema frequente, principalmente nas grandes cidades e nos polos industriais. Sobre as chuvas ácidas, afirma-se: 1. Consistem em precipitações em que o pH tem valores inferiores a 5,6. Reparem só, nós acabamos de dizer isso. Se é um pH inferior a 5,6, é sim uma chuva ácida. Se for 5,6, é considerado uma chuva normal. Muito bem. Localizam-se nas regiões industrializadas, não representando risco de contaminação para os mananciais hídricos e para as lavouras de outros países. Isso está completamente errado. Lembrando que a chuva ácida causa sim problemas ambientais como desfoliação de florestas e contaminação de rios e lagos. São formadas pela mistura a água de óxido de nitrogênio e de enxofre, provenientes principalmente da queima de combustíveis fósseis, exatamente o que nós vimos em slides anteriores, item correto. Podem também ser formadas pela presença de dióxido de carbono e de outros óxidos alcalinos na água. Reparem só uma coisa, o dióxido de carbono não é um óxido alcalino. Quando nós dizemos óxidos, eles podem ser ácidos ou básicos. Básicos também pode ser chamado de alcalino. Mas lembrando que o dióxido de carbono não é um óxido básico ou alcalino, e sim um óxido ácido, o que torna o item errado. Portanto, qual a melhor letra? Letra B. 1 e 3 são as afirmativas corretas. Próxima questão. A queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes de poluentes causadores da chuva ácida. Tanto o carvão mineral quanto os derivados de petróleo de maior peso molecular, como o óleo diesel, apresentam teores relativamente elevados de X. Vejam só, ele fala que um combustível fóssil apresenta um elevado teor de X. Eu já te falei em slides anteriores. Qual é o principal componente de impureza dos combustíveis fósseis? Enxofre. Portanto, saiba, X é enxofre. Gerando o Y durante a combustão. Reparem só, eu te falei em slides anteriores. X é o enxofre. Gerando Y durante sua combustão, o enxofre durante a combustão produz o SO2, que é o dióxido de enxofre. Guardem aí, X, enxofre, Y, dióxido de enxofre. A reação entre o oxigênio atmosférico e Y pode formar o gás Z, outro poluente atmosférico. A reação entre Z e a água produz o A, responsável pelo abaixamento do pH da chuva. Os símbolos e fórmulas que substituem X, Y, Z e A apropriadamente são, respectivamente, lembrando que X, pessoal, é o enxofre, a principal impureza de um combustível fóssil. Portanto, a melhor letra seria a letra C, muito bem, enxofre, que vira SO2, em seguida SO3, por terminar com ácido sulfúrico. Muito bem, próxima questão.
A chuva ácida é um tipo de poluição causada por contaminantes gerados em processos industriais, que na atmosfera reagem com o vapor d'água. Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, coletaram-se óxidos SO3, CO, Na2O e MgO. Nessa região, a chuva ácida pode ser acarretada pelo seguinte óxido. Essa questão você com certeza não terá dificuldade alguma. Já falamos sempre qual é a principal impureza de um combustível fóssil? Enxofre. Obviamente que na atmosfera será gerado SO3, como já dizemos em slides anteriores. Portanto, o gabarito de letra A. Gostaria de agradecer imensamente por você aí na sua casa, estudando juntamente conosco do Grupo Prepara Enem. Te encontro em uma próxima aula. Tchau!